Amém. Irmãos, rapidamente, sem perder mais tempo, quem puder, abra suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 15. Peço, irmãos, que façam silêncio, porque será algo rápido e dinâmico, tá? Porque o dia, nós temos muitas programações ainda. Então o tema é dar graças a Deus pelos 11 anos da nossa comunidade. A palavra do Senhor diz assim: não. Oh, Jesus. Vamos lá. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, Deus, Ele nos dá aquilo do que precisamos para realizar o seu plano nas nossas vidas. Quem concorda comigo? Se precisamos daquilo, o Senhor te dará aquilo, para que você siga no caminho rumo à vida eterna, rumo à salvação. E a nossa parte é participar, ser participantes do plano perfeito de Deus nas nossas vidas. Irmãos já falaram, reforçando, hoje nós estamos completando 11 anos. E para quem começou do início, eu acho, irmãos, que os 11 anos passou muito rápido. Quem concorda comigo? Nossa, 11 anos, sim, 11 anos já se passaram. Glória a Deus, e nós estamos aqui, firmes e fortes, com o mesmo propósito, que é a vida eterna, que é a salvação. Irmãos, e durante esse tempo, muitas coisas aconteceram nas nossas vidas, nas suas vidas, na nossa comunidade, e Deus está no controle de todas as coisas. E irmãos, eu quero falar algumas coisas positivas, graças ao Senhor, que aconteceu nesse período, entre as nossas vidas, na nossa comunidade e nos nossos lares. Vou dar alguns exemplos, vários exemplos das coisas positivas. No nosso meio houve, nesse período todo, conversões, sim ou não? Conversões. Houve no nosso meio reconciliações, sim ou não? Batismo. Quem aqui se batizou aqui nesse período? Foram vários irmãos que se batizaram, aceitaram Jesus como único e verdadeiro Salvador. Vidas e casamentos restaurados. Irmãos, não quero deixar você constrangido, mas houve casamentos restaurados aqui na nossa comunidade? Sim ou não? Houveram casamentos restaurados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, curas, milagres. Quem pôde ver a cura? Milagres que virão, milagres e milagres que virão, estão vindo sobre as nossas vidas. Estamos tendo ensinos, discipulados, orientações dos nossos pastores, transformações. Irmãos, quem pode falar que teve uma vida transformada a partir do momento que você se posicionou e aceitou a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Quem pode falar, meu, tive uma vida transformada? O casal ali, ó, William e a Brenda, são frescos no Evangelho, e o Senhor tem transformado a vida deles. Milagres e milagres
do Senhor, tantos outros casais, tantas outras famílias, tantas outras vidas, é sempre o Senhor nos transformando, a partir do momento que nós nos posicionamos como filhos e filhas de Deus. Orações e orações. Cortes, quem aqui participou de corte? Quem aqui está participando de corte? Ninguém? Casais que participaram de cortes. E tem uma irmã ali que está precisando de uma corte. A Jéssica está na corte. Ela está falando, está na corte. Glória a Deus. É isso aí. A corte não pode beijar na boca. Só isso. E outras coisas mais. E não vou falar, porque eu não posso mais falar. Tivemos casamentos, amizades verdadeiras. E hoje nós estamos aqui completando 11 anos e vamos participar logo mais do culto de dar, que é uma bênção. Somos ensinados a sermos pessoas generosas, pessoas fiéis, pessoas ofertantes, dizimistas, e juntamente com o pastor e com a liderança, no projeto de comprar uma nova mesa. Ou seja, estamos juntos nisso. E as coisas negativas, irmãos? Eu posso falar? Sim. Mas não vale a pena comentar nada. Por quê? Foram tantas bênçãos que as coisas negativas ficam para trás. O que podemos falar são das coisas boas que o Senhor está fazendo no nosso meio. Dou graças a Deus pela nossa comunidade de fé. Irmãos, dou graças a Deus. Dar graças a Deus é uma forma de reconhecimento e gratidão a Deus. Irmãos, Salmo 138, do versículo 1 ao 5. O professor diz assim: render-te graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu santo nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me escutaste. Tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Rendei-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória. Você tem vivenciado os milagres de Deus aqui na nossa igreja? Sim ou não? Sim. Vocês têm base para falar, propriedade para falar que eu vejo, vivo os milagres do Senhor? Sim. Glória a Deus por isso. E para finalizar, amor, irmãos, é porque eu estou muito nervoso, é ao vivo. E para finalizar, irmãos, glorifico ao Senhor mais uma vez por cada família, por cada amigo. Os meus amigos são vocês. Os meus amigos estão aqui nessa igreja. Eu não tenho amigos fora dessa comunidade. Eu não tenho. Todos estão aqui. Quando eu precisei, vocês estavam comigo. Com meu irmão Fabrício, com a minha esposa, vocês estavam. Foram vocês que estavam conosco. Foram vocês. E eu glorifico a Deus por cada vida, por cada família, pela vida dos nossos pastores, pelo presbitério, pela minha esposa, pelo meu filho, por cada um. Eu glorifico a Deus. E rumo ao próximo ano. Glória a Deus. E eu finalizo aqui.
a minha parte. Amém. Agora vem os 30 minutos. Cadê? Eu queria ressaltar o versículo que o Gleison leu, 1 Tessalonicenses 5,18. Fala assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão constante em qualquer estação é o propósito de Deus para a vida cristã. Eu pensando nisso hoje, eu puxei a história todinha lá quando começou, e 11 anos atrás tinha duas coisas importantíssimas acontecendo. O DB estava nascendo em forma de prédio, casa, né? E o Davi também nasceu. E nunca vou esquecer essa data, porque eu vou sempre comparar, né? O Davi tem 11 anos, é o tempo de vida do DB. E isso é uma coisa extraordinária. Eu vou falar algumas coisas da nossa história. E eu quero convidar vocês, que estavam desde lá do comecinho e quem foi entrando, vai pensando aí e vai dando graças ao Senhor na sua mente. Então, o que aconteceu? Veio Davi, junto com a casa DB. Nossos pastores foram consagrados, pastores. Foi um dia lindo. Eu não aproveitei muito, eu peguei quase no final, porque eu estava bem na banheira lá com o Davi, cuidando dele. Nossa, eu fiquei triste. Mas eles estavam lá ajoelhados com o pastor, consagrando eles. Foi lá na casinha. Nós somos um povo de festa. Quanta festa a gente participou. Junto com a festa, o que vem? Tradição. Coisa que estava se perdendo. E o Senhor tem nos ensinado. Coisas que foram resgatadas e novas tradições que a gente tem aqui. Como, por exemplo, o dia do culto de dar, Natal, dia de ação de graças, gente. Pensa que é de gringo isso? Não! É do povo de Deus, dia de ação de graças. Outras coisas, o culto no castelo, gente. Pra mim, pra minha família, foi uma honra aquilo. Foi um presente de Deus. Eu moro no bairro de Jardim Castelo, 43 anos. E eu vi aquele lugar dele se degradando, estragando. E certo dia, eu vou contar, mana, Nancy, um mês antes da crise se comunicar, uma situação que a gente ia fazer esse evento lá no castelo, eu sonhei com esse castelo. Sonhei que os meninos estavam tudo em cima do andaime, trocando a fiação, fazendo arrumação. E o tio Ké estava lá também, ele estava lá na torre. Tinha uma outra situação que estava acontecendo de perigo no contorno do castelo, e o tio Ké estava com uma arma, daquelas de laser, assim, tipo sniper, tá? Porque estava acontecendo perigo nos contornos e ele estava lá para pegar o camarada que estava querendo fazer maldade. Isso tudo eu sonhei. Por que eu contei para a Nancy? Porque era o tio Ké que estava lá, e ele era um sentinela, tá? Na torre, oração de olho, né, mano? Pois passou um mês, veio a Cris falar isso, que ia acontecer. E que cena que eu vi lá? Os meninos da energia pendurados lá no castelo, passando fiação para tudo funcionar. Esse culto foi extraordinário e o Senhor fez grandes coisas ali que com certeza a gente está colhendo. Tantas outras coisas, né? Estão por vir ainda. E os aprendizados que a gente tem tido, a gente está aprendendo a viver a vida ordinária. Essa palavra nem fazia parte do meu vocabulário como uma coisa legal, ordinária, que é coisa ordinária, né? Nem vai estudar, nem vai ler o significado não. Aprendi aqui, viver no ordinário, o extraordinário de Deus. Quantas coisas extraordinárias têm acontecido na nossa vida? Os milagres, quantos presentes. Às vezes até tristezas, a gente passa por tristeza, o luto, mas a gente ganha, a alegria do luto, eu uso essa palavra, é meio esquisita. Mas quanta coisa a gente, quantos abraços a gente recebeu, quantos irmãos a gente ganhou, é uma coisa assim, é sobrenatural. Viver o ordinário e o extraordinário do Senhor ali movimentando tudo. Os irmãos que eu ganhei. Eu tenho uma deficiência com meus irmãos biológicos. O Senhor levou muito cedo. A minha irmã é mais velha, assim, ela tem outra realidade. E aí eu tenho um pouco dessa deficiência. E onde eu tenho um monte de irmãos? Aqui. É justamente isso que o Gleison falou. Então, para alegria e então para tristeza. E não estou desmerecendo minha irmã. Eu amo a vida dessa. Aconteceu uma coisa dela com ela, eu vou endoidar também, igual aconteceu com meu irmão. Mas
de estar perto, convivendo no dia a dia, são vocês, meus irmãos em Cristo. E muitos aqui têm pais, têm mãe, né, Dani? Tem mãe, na falta do pai, da mãe, você tem aqui. O Senhor nos dá presentes aqui na nossa comunidade, vivendo assim, em família. E para finalizar, tinha mais coisa, mas vai passar os 30 minutos, mas ainda tem. Eu vou ler de novo o Salmo 138, tá? Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses, cantarei louvores a ti. Voltando ao seu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e tua fidelidade. Quando eu estava lendo esse versículo, eu pensei assim, tudo que eu for fazer, todas as situações que aconteceram, isso aqui que eu falei sobre o que a gente passou na nossa jornada, rapidinho, eu vou sempre lembrar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração na tristeza. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração na alegria. Eu te louvarei, Senhor, por causa da minha família, meu esposo, Davi, meus pais estão aqui, saudáveis, meus irmãos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E é isso que eu tenho que agradecer, porque Ele tem cuidado de tudo, no mínimo os detalhes. Amém? Deus abençoe, irmãos. Deixa eu chamar o Digão e a Tati. Paz, Senhor, irmãos. Boa tarde. Vocês estão com fome? Mas nós já comemos a melhor parte. Continuaremos comendo. Aleluia. São 11 anos, ok? 11 anos, irmãos? E até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Eu queria ler algo que o Senhor falou muito comigo, que está em Atos. E eu creio que nós estamos vivendo e continuaremos vivendo. Atos 2, do 42 ao 47, NVT. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Aleluia. Nós estamos vivendo isso, irmãos, esses 11 anos. A palavra do Senhor tem se renovado a cada manhã aqui. Nós sabemos que o que nós temos aprendido ontem não serve para hoje, e o de hoje não serve para amanhã. E o Senhor tem nos movido no seu vento, e nós temos seguido a Ele de olhos fechados. Você já imaginou andar de olhos fechados? É possível? Com o Senhor é possível. Através do Espírito Santo que Ele tem nos dado, isso é possível. E durante esses 11 anos, nós estamos crescendo no Senhor. Estamos sendo afiados por Ele, aprendendo a ser família, e não é fácil. Hoje nós, irmãos, temos um memorial neste dia, que é o nosso culto de dar. Amém? Amém. Isso faz parte da nossa agenda.
Não é a agenda do mundo. Toda vez que eu comento com alguém que nós temos um dia de dar na nossa comunidade, as pessoas ficam espantadas. Mas como assim? Do nada vocês estão dando? Eu falo, muito mais o Senhor tem nos dado, irmãos. Muito mais o Senhor tem feito na minha família, na vida da minha esposa. E nós podemos escolher, irmãos. Eu me recordo que no primeiro culto de dar, eu vim com a expectativa de dar só a pessoa que eu tinha, ok? Eu estava até no calendário do mundo. Vou dar. E o Senhor me constrangeu, irmãos, porque eu recebi muitos presentes, muitos. O Senhor me constrangeu de uma forma. E aí no segundo eu falei, não, agora eu vou comprar um monte. Vou começar a juntar, e eu aprendi mais ou menos. E aí, só que eu vim com também uma nova expectativa. Já que eu estou dando muito, eu vou receber um monte, né? Você lembra acho que é do Pica-Pau, né? Do Pica-Pau que... Um pra você, 2 pra mim. 2 pra você, 4 pra mim. Tava mais ou menos isso, né? Se eu vou dar 10, eu acho que no mínimo uns 15 eu vou receber. Mas mais uma vez, os meus planos foram frustrados. Eu dei bastante e não ganhei quase nada. E aí, eu aprendi a lição, irmãos. E de lá pra cá eu aprendi que o nosso culto, irmãos, é sobre dar. Não é sobre você receber, sabe? Porque se eu for olhar para para a minha vida há 3 meses ou ao ano passado, tudo que o Senhor fez, irmãos, não há presente que eu compre que seja capaz de superar o que o Senhor tem feito, entende? E esse dia é um dia de gratidão, de nós darmos com alegria aos nossos irmãos, sabe? Não é o presente mais caro dos irmãos, é o fato de você lembrar do seu irmão, do Espírito Santo te tocar e fale, dê uma oração para aquele irmão, dê um presentinho para ele, seja grato a mim. Você quer que meu coração esteja feliz? O Senhor fale, amem aos meus pequenos, isso que o Senhor tem nos feito, aleluia. Atos 13, do 20 ao 22 dias, o povo saiu de Sucote e acampou em Etam, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse é o nosso Senhor, Ele tem nos acompanhado, irmãos. O Senhor tem nos acompanhado. Você quer presente maior que esse? Ele se deu naquela cruz por amor a nós e hoje nós podemos ser gratos a Ele. E nós estamos aprendendo sobre a gratidão, irmãos. São apenas 11 anos, apenas. Nós temos muito a aprender. E o meu desejo, minha oração nesta manhã é que você, se venha com o coração preocupado porque você vai receber, você tem um coração alegre porque você vai dar. E eu creio, irmãos, que você deu o seu melhor. E o ano que vem será melhor ainda, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, irmãos. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu posso ver a Tua mão sobre a minha vida, sobre a nossa comunidade, irmãos. O Senhor tem transformado, como já foi dito aqui, poderosamente as nossas famílias. Esse é o maior presente. A nossa casa, irmãos. A nossa casa tem que ser um presente para os nossos familiares, para os nossos vizinhos. O lugar onde nós trabalhamos tem que ser um presente para aqueles que estão ao nosso lado. E nós temos muito mais a dar. Amém? Não é sobre bens materiais, mas é sobre uma vida reta e entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre essas coisas. Obrigado, Pai, porque eu posso ver a sua mão em tudo. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu queria ler com os irmãos Salmos 41. Vou ler até o 8, rapidinho, tá? Tá na RA aqui. Esperei
confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os seus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Aleluia. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Amém, irmãos? Esse salmo está caminhando comigo há alguns dias. E quando o Dé falou sobre hoje, eu falei, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Na quinta-feira, no Despertamente, nós adoramos com essa canção. E essa semana eu fiz aniversário, né, irmãos? 41, meu Deus. E eu fiquei pensando nas maravilhas que o Senhor tem feito. Então tudo casou, sabe? Na sexta-feira a gente esteve na hospitalidade e nós falamos das maravilhas, né? Ana, Dalma, Kelinha, nós contamos os testemunhos de como o Senhor nos alcançou. A gente lembrou o encontro nosso, né, Rô? A gente lembrou quando a gente se conheceu. E pensando nas maravilhas do Senhor, hoje nós também podemos olhar para trás e com certeza afirmar: o Senhor tem sido maravilhoso para nós. Amém? Você pode comigo dizer isso no 3? 1, 2, 3. O Senhor tem sido maravilhoso para nós. Eu coloquei aqui algumas coisinhas, irmãos, sobre como nosso Deus tem sido maravilhoso. Enquanto eu for falando aqui, eu queria que você também lembrasse. É parecido até com o que a Kiki falou. Eu falei, olha, eu também fiz essas anotações, e o Gleison falou, né? Primeiro, eu nunca imaginei viver da forma que nós vivemos hoje, irmãos. Que você possa meditar junto comigo. Aqui eu aprendi a ser família. Não só dizer paz, irmão, de longe, né? Mas a gente conhece um ao outro, a gente sabe o que o outro gosta, a gente olha pro rostinho do outro e fala, será que... Acho que não tá muito bem, não. Porque nós aprendemos a ser família. Aqui eu aprendi a viver em comunhão. Ter Cristo em comum. Eu nunca vou me esquecer isso, irmãos, que maravilhoso é. Às vezes a gente não tem muita, pode ser que você não tenha, ou eu não tenha muita afinidade com alguém de gostos, mas está tudo bem, porque nós somos diferentes. Mas nós temos Cristo em comum, e nós vivemos essa comunhão, e isso é maravilhoso demais, irmãos, é maravilhoso demais. Eu aprendi aqui a ser esposa, como tratar o meu marido, como não ser goteira. Nunca esqueci desse dia que a gente aprendeu com as rainhas. Meu Deus, às vezes eu fico falando, eu já lembro. Para de ser goteira, Tatiane. Eu aprendi aqui que nós podemos ser, né, a coroa do nosso marido. Aprendi aqui sobre guardar o coração, a olhar tudo com os óculos da palavra de Deus, cosmovisão. Você também aprendeu essas coisas? Amém? Vai lembrando aí, irmão. Eu aprendi aqui a ser irmã. Nós chamamos uns aos outros assim, né? Mano, mana. Até nós aprendemos com a Di e com a Cris. Elas se chamam assim antes da gente. Mas a gente caminha tudo junto. O que acontece? A gente fica tudo parecido, gente. E isso é maravilhoso. E nós não chamamos só por chamar. Nós chamamos porque nós somos irmãos mesmo. Eu compartilho com a Kiki o que ela falou aqui. Eu amo a minha irmã, ela é maravilhosa, minha irmãzinha mais nova. Mas a gente não pode se ver todos os dias, a gente não se vê tanto como eu vejo vocês. E é maravilhoso ser família com vocês, irmãos.
eu sei que você também, aprendemos a ser filha. Filhos, nós temos pais espirituais. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Eles cuidam de nós, nos corrige bastante. E glória a Deus por isso, porque a gente é muito ruim. Nós aprendemos, nós somos ensinados e amados por eles, porque eles amam a Deus e a base é a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Eu aprendi também a ser mãe, irmãos, porque eu tenho aqui alguns filhinhos e é tão maravilhoso, sabe? Cuidar, amar, corrigir, amar de novo, cuidar de novo, orar por eles, orar. E alguns estavam meio estranhos, perdidos por aí, agora eu olho para eles e fico, ai Jesus, obrigado Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu aprendi, gente, algumas coisinhas rápidas, tá? A fazer uma mesa posta. Quem aí das mulheres aprendeu aqui isso? Que eu não tinha ideia de como fazia. Aí você olha a foto de uma irmã, olha da outra. Aí a gente, acho que é assim, vamos fazer. E agora a gente come na nossa mesa, com a mesa lá bonita. Eu aprendi aqui, irmãos. Eu aprendi, esse aqui é mais ou menos, tá? Tô ainda no processo. Mas a cozinha... Porque, irmãos, que provem. Mas, por causa do incentivo, hospitalidade, tantas coisas. Gente, eu sei fazer a torta da Epifania, tá? Quero dizer isso. A primeira foi o terror. A segunda, mais ou menos. Ah, depois ficou boa, né, amor? Falei. Ótimo. Irmãos, não são coisas pequenas. Porque perante a mesa, ao redor da mesa, nós temos comunhão. Foi aqui, irmãos, foi aqui que eu aprendi a ouvir, aprendi sobre as disciplinas espirituais, a amar cada vez mais a palavra de Deus, a servir, a trabalhar, a dirigir um teatro. De onde surgiu isso, minha gente? É aqui com os irmãos. Entre tantas outras coisas que se classificam em viver. Aqui, irmãos, como igreja, nós aprendemos a viver, a ter sabedoria para viver. Eu tinha um clamor, e nós tínhamos, a gente se conhecia, né, algum tempo atrás, de viver avivamento, não é? De viver mais de Deus. E Ele ouviu, irmãos. Ele ouviu. Porque nós vivemos isso, não é, Thalio? Nós vivemos essas coisas aqui. Eu, pensando sobre essas coisas, eu pensei, meu Deus, nós estamos vivendo aquilo que nós orávamos. Porque nós orávamos por comunhão, por viver coisas maravilhosas com o Senhor. E nós aqui, há 11 anos, estamos vivendo grandes coisas, coisas maravilhosas demais, irmãos. São muitas maravilhas, tantas que a gente não pode contar. Eu coloquei aqui a canção, eu não sabia, tá? Milhares e milhares de pequenos milagres, porque o Senhor é maravilhoso demais para nós. No versículo 5 nós lemos: são muitas maravilhas que Ele tem operado. Não há Deus como nosso Deus. Se nós olharmos ao redor, nós vamos perceber muitas maravilhas. Por isso é impossível não querer agradar o nosso Deus, como a gente leu no versículo 8. Nós temos esse privilégio, irmãos, de viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus aqui. Esse também é um versículo que eu amo muito. E estar no centro da vontade de Deus aqui como igreja, exercendo aquilo que o Senhor tem dado para nós, é maravilhoso demais. Que nós possamos frutificar em gratidão cada vez mais por tudo que Ele tem feito. Afinal, Ele é totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, para todos nós. Como diz a canção, eu pedi pro Paul cantar esse pedacinho, mas no final, Paul, nós vamos cantar tão maravilhoso para nós. Amém? Vamos cantar só esse trechinho? Com o coração grato a Deus por esses 11 anos, nós podemos dizer: Ele é totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós. Amém? Vamos cantar? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
digno, tão maravilhoso para nós. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós. Boa tarde, meus irmãos. Gente, hoje é dia de festa. Boa tarde, meus irmãos. Amém. Tudo que os meus amigos já falaram aqui aconteceu com todos nós. E eu conversando com a Lança, a gente ficou pensando nesse dia tão especial de comemorar os 11 anos e o culto de dar. O culto de dar pra gente é uma coisa assim espetacular. Vou contar um pouquinho aqui mais ou menos, tá? Vai ser rápido, eu prometo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar um pouquinho sobre o culto de dar e sobre generosidade. O quanto nós temos aprendido o que é realmente ser generoso. Estamos diante daquele que abriu mão de tudo para nos dar tudo. É esse o Deus que nós servimos. Obedecemos e confiamos. É por causa dele que nos reunimos no dia do Senhor, não é? Ele é o motivo. Ou isso é a verdade, ou tem muita coisa errada conosco. Porque os que foram mais agraciados deveriam transbordar essa graça em ações de graça, transbordando bondade e generosidade. O primeiro culto de dar, meus irmãos, ainda não tinha sorteio. E eu me lembrei na quinta-feira que eu não ganhei nenhum presente nesse culto. Mas eu tava morrendo de vergonha dos outros saberem que eu tinha ganhado, sabe? Porque é constrangedor, né? A pessoa fica constrangido, ele já fica constrangido. E hoje eu percebo claramente que o Senhor tem sempre um plano. Ele está nos transformando. O plano dele, no final das contas, nós já sabemos, não é? É nos deixar parecidos com Cristo. E nesse processo, leva a vida inteira. Precisamos nos esvaziar de nós e nos encher dele. E isso é totalmente contracultural. Irmãos, nos esvaziar é contracultural. Pois o que aprendemos sobre ter sucesso é que precisamos ter. E quando nós temos, o que nós fazemos? Retemos. Por que nós retemos, irmãos? Porque amanhã a gente pode precisar. Não é? Não é assim? Ah, não posso, amanhã vou precisar. Nós nem temos controle sobre o amanhã, meus irmãos. Precisamos de algo que nos mantenha seguros. E uma dessas coisas é o dinheiro, certo? As riquezas passam essa falsa sensação. E o culto de dar, esse tempo tão precioso, é muito didático. Ele revela exatamente o quanto nós confiamos em Deus, o quanto somos gratos e quão generosos nós somos. Quem aqui, além do meu amigo Jean, chega todos os anos no mês do culto de dar, com a vida mansa, dinheiro sobrando, para poder presentear todo mundo? Quem aqui? Só o Jean, só? O Gleice. O Gleice também, irmãos. Gleice. Olha ali. Pastor Ali, é isso aí. Irmãos, se pensarmos friamente e com a prudência que o mundo nos ensina, haveriam apenas os presentes dos sorteados, rigorosamente de 50 a 51 reais. Não foi esse o valor? Com a prudência que o mundo nos ensina, porque nós precisamos ser prudentes, não é? Toma cuidado, amanhã eu posso precisar. E sabe no que eu acredito? Sabe, irmãos? É que não tem a dimensão ainda aqui de quantos presentes tem. Mas é uma coisa assim sobrenatural. É sobrenatural, irmãos. O nosso coração ainda é um pouco duro? É, irmãos, nosso coração ainda é um pouco duro.
mas ele não é tão duro como antes. Somos um pouco avarentos? Somos, irmãos, nós somos avarentos ainda. Mas não somos tão avarentos como antes. Isso eu falo de mim, falo da Nancy, falo de você, meus irmãos. Nós podemos ver o Senhor nos transformando. Ano a ano, dia a dia, nós estamos sendo transformados. Amém? Vocês creem nisso? Se não, presenteamos mais aqueles que achamos que merecem? Ainda assim, irmãos. Mas não tanto como antes. Hoje nós temos uma outra mentalidade. Nós vamos presentear mais e mais pessoas. Não só que nós gostamos, não é? Nós queremos ganhar vários presentes? Sim. Mas não tanto como antes, irmãos. Hoje nós estamos aprendendo, sabe? O Senhor tem moldado a nossa mente. Que é melhor dar, parecendo com Cristo. Nós estamos na jornada, irmãos. Nós amamos nosso irmão. Isso aqui é um adendo. Nós amamos o nosso irmão como Jesus nos ama? Ainda não, meus irmãos. Ainda não. Mas amamos mais do que antes. Nós amamos mais do que antes, sabe? Vocês entendem a jornada? E tem que ser gradual, de avanço. Não é uma jornada de estacionar, certo? Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Talvez estejamos desatentos, mas nós estamos sendo transformados. É isso que está acontecendo, irmãos. Eu vejo isso em cada um de nós, para a glória do Senhor, irmãos. É maravilhoso o culto de dar, esse dia do aniversário, sabe? Nós chegarmos aqui sem condições, sabe? Cheios de prudência. E nós falamos, nós precisamos entender as coisas, discernir o tempo, sabe? Perceber o que o Senhor está fazendo no nosso meio. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Senhor está trabalhando, meus irmãos. Ele vai completar a obra em nós, até que Ele volte. Nós precisamos estar atentos, perseverando. Aquele que está na videira, ele avança, ele recebe da mesma seiva, irmãos. Sabe? Então, é uma jornada de crescimento, de amadurecimento, uma jornada de frutificação. E é isso o que eu vejo na nossa comunidade, para a glória do Senhor, irmãos. E a tendência é só melhorar. Não fiquem achando que esse ano aqui eu já dei demais. Ano que vem eu vou ser mais prudente. Ano que vem eu vou ser mais prudente. O André já falou aqui sobre isso, sobre o que é ser prudente para o reino de Deus. É confiar que Ele cuida de todas as coisas. Amém? Todos entenderam? Que festa maravilhosa, irmãos. Vocês vão ver, vocês não têm a dimensão da quantidade de presentes que vai ter aqui nesse dia tão maravilhoso. Que todo ano é sempre maior do que o anterior. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Não sei se a Aline está aí, mas a Tati falando do mano. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu lá na loja. Eu estava lá na loja com a Aline e a gente tinha uma cliente lá, e a gente ficou se chamando de mana, não sei o que, mana. Aí chegou o momento que a mulher falou pra ela: vocês são irmãs? Tipo assim, vocês nem se parecem, né? Eu neguinha e a Aline branquinha, mas vocês são irmãs? Aí a gente olhou uma pra cara da outra. Eu não sei onde a Aline tá, ela tá aí não, né? Aí a gente olhou uma pra cara da outra e a gente falou: somos. Nós compartilhamos do mesmo Cristo. E a Tati falando isso, eu me lembrei dessa situação. É natural, né? Acontece que a gente faz isso lá fora, de tão natural que é. Irmãos, eu quero falar sobre a generosidade. Quando a gente pensa em generosidade, logo a gente pensa em presente, não é mesmo? Em comprar algo para alguém. O culto de dar também é sobre isso, e isso é maravilhoso. Mas o que eu quero aqui refletir é sobre
outra forma de generosidade, que é se doar. A generosidade, segundo a palavra de Deus, não se resume a dar bens materiais, mas entregar a si mesmo em amor e serviço ao próximo. E nós temos um grande exemplo. Quem foi que se entregou por nós? O nosso Jesus, o nosso Cristo. Ele, o próprio Deus, que não apenas nos deu algo, mas se entregou por nós, por amor. Deus entregou o seu Filho, Jesus, e por sua vez veio para ser servido e não para servir. E não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida, como já foi lido aqui vários momentos, né? A própria pastora falou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, desde anteontem, acho que foi na quinta-feira, eu estava vendo um videozinho de Narnia, aqueles curtos que passa ali no Instagram, no YouTube, né? E aí mostra aquele trecho lá dos castores. E esse pequeno trecho falou tanto comigo. Eu já tinha assistido também esse filme várias vezes, né? Todos aqui, né, assistiram, acho, a maioria assistiu Narnia. E aqueles castores, eles, nessa ilustração, eles ajudaram Edmundo, Susana, Pedro e Lúcia a encontrar lá Aslan e destruir a feiticeira branca. E esses castores, eles ofereceram recursos, mas eles ofereceram o seu tempo. Eles ofereceram a sua casa, o seu cuidado e a proteção aos irmãos. Isso nos mostra que a generosidade vai além do que possuímos. Ela envolve aquilo que somos. A generosidade, ela envolve dedicar tempo, oferecer atenção, servir sem esperar retorno, carregar os fardos dos outros, abrir mão do próprio conforto para abençoar alguém. O tempo pode ser uma oferta preciosa, mais que um presente. Comprar um presente pode exigir recurso financeiro, mas doar tempo exige algo que não pode ser recuperado. Quando você visita alguém que está sofrendo, escuta uma pessoa que precisa desabafar, ajuda alguém sem receber em troca, serve na igreja, recolhe um lixo, tira um papel do chão, ajuda na mordomia, oferece ajuda, acompanha o irmão que começou a caminhada espiritual. Você está exercendo uma das formas mais profundas da generosidade bíblica. A maior expressão de generosidade não é dar algo que possuímos. Claro, é maravilhoso e nós vamos fazer isso hoje. Mas oferecer a nós mesmos para servir os outros. Afinal, a maior demonstração de generosidade da história não foi um presente entregue por Deus, mas foi o próprio Deus se entregando a nós. Amém? Que hoje nós possamos também refletir sobre isso. Nós podemos nos doar, nós podemos ajudar em alguma coisa, nós podemos oferecer. Talvez você pense que eu preciso ter uma coisa para dar, Não, você pode se oferecer, você pode ouvir um irmão, você pode fazer uma oração, você pode dar um abraço. E que assim seja hoje também, na hora de compartilhar, que possamos também nos entregar aqui em amor, assim como o Pai fez por nós. Amém?
paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou primeiro. Me deixou. Irmãos, nós chegamos aqui oficialmente, né? Porque desde o início a gente caminhava junto, a gente sabia o que estava acontecendo com Desperta Brasil, porque a gente tinha amizade com o Dé e com a Cris. Mas assim, foi depois da pandemia, acho que foi 22, né? 2022. Nossa, eu cheguei aqui quebrada. Depois de um tempo num outro lugar, em outra igreja, mas nós viemos para um lugar de cura. Eu acho que quando eu cheguei aqui, o que eu mais precisava era de um acolhimento. E uma palavra que eu acho que todos nós podemos agradecer ao Senhor por essa igreja é por pertencer. Só não pertence aqui quem não quer. Nós podemos pertencer uns aos outros. Aqui é uma família, não só. E é proposital, né? A gente tem uma casa aqui com sofá, né? Um ambiente tão acolhedor, diferente, né? Uma igreja que não parece uma igreja. E nós somos uma família mesmo. E foi isso que eu senti quando eu cheguei aqui. Depois de passar por outros lugares, mas eu me senti parte. Não pelo que eu pudesse fazer, sabe, irmãos? Às vezes a gente quer fazer para ser, para pertencer. E Jesus, Ele nos incluiu na família. E essa igreja mostra muito isso. Nós já somos, nós já pertencemos. E eu sou muito grata pelo Desperta Brasil. Pela vida do Dé, da Cris, dessa família. Eu e o Alexandre, a gente não podia ter filhos. Nós tentamos engravidar durante 10 anos. E a Cris foi uma amiga que chorou muito comigo. A Thali também chorou muito comigo, clamando ao Senhor por um filho. E o João tá aí, né? O João tá aí, né, gente? Vocês veem o João. A Cris orou tanto pelo João. A Radassa veio primeiro. Depois veio o João. E o Senhor nos uniu de uma forma, né? Depois veio a Gigi, essa princesa. E o Senhor fez abundantemente mais, né? Nos agraciou e tem nos agraciado nesse lugar com uma família tão linda. E cada vez que eu conheço mais os irmãos, eu fico mais encantada. Quando eu vou contar para as pessoas, lá na minha igreja, é assim que funciona, é diferente. Eu começo a falar, né? É diferente lá. Lá começa já que é uma chácara. As crianças lá, elas são livres. As crianças amam ir para lá. E tudo é muito livre. Todo mundo dança. A gente come, né? Nutre, né? Ironicamente, Deus me mandou para um lugar que só come. Meu Deus do céu. Mas amém. E eu queria ler um salmo, o Salmo 34, que quando eu li, eu vi o Desperta Brasil. Eu vi assim, como uma oração de gratidão. Foi depois que Davi se fez de doido, né? Ele teve uma estratégia, né, para fugir do inimigo, do rei que estava atrás dele. Ele estava fugido, escondido de Saul, e aí ele se fingiu de doido. Nada a ver, não estou falando que a gente é doido, não. Não tem nada a ver. Mas sabe, irmãos, que a gente é muito doido aqui. Mas quando eu li, eu pensei assim: se eu não estivesse aqui, talvez eu tivesse que estar fingindo de doida, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Em lugares onde o inimigo estava tentando me abocanhar. E aqui eu estou protegida. Eu tenho cobertura espiritual nesse lugar. Eu não preciso me fingir de doida. Eu sou doida. E essa loucura, ela é linda. Não é muito doido. Não dá para explicar.
Entendeu? Mas é coisa de doido. Mas eu pensei isso, eu falei, meu Deus, se eu não estivesse aqui, eu estaria muito louca, sendo fugitiva. E tendo que, às vezes, fingir ser alguém que eu não era. E aqui eu posso ser quem eu sou, uma doida, mas pela coisa certa, entendeu? É isso. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam aqui, irmãos, como o Senhor é bom. Esse último ano, outro ano, a gente prova dele aqui todo dia, todo domingo. É comida fresca, abundante, muito abundante, abundante, abundante. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então pode dar, porque não vai faltar, irmãos. Não vai faltar. Os leões podem passar necessidade. Imagina isso. Crianças, imagina um leão passar necessidade. Mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Nada tem falta. Venham, meus filhos, venham, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Eu vi o Dé e a Cris todo domingo aqui, toda terça, todo momento, todo calendário litúrgico que eles ficam aqui repetindo. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. É a boca do Senhor na vida deles, chamando seus filhos para aprender esse temor. Esse lugar tem temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Quem? Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Este lugar, o Senhor escuta o seu grito de socorro. Quantas vezes você não gritou e Ele te ouviu e Ele veio te socorrer, não é mesmo? O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Aleluia. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Às vezes quebra, né, Dimas? Cadê o Dimas? Tá quebrado lá. Né, Dimas? A gente conversou, ele foi em casa. E Deus restaura, né, Dimas? Às vezes põe na gaiola um Deus que tem as suas maneiras. Mas foi aqui, né, Dimas, que o Senhor restaurou. Quantas vidas igual o Dimas foi restaurado, batizado com o pé para fora, irmãos. Com o pé para fora. Vai ter que batizar o pé, né? Depois A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado.
É até aí, né? Irmãos, que sejamos esses quebrantados que estão no lugar certo, onde o Senhor vai restaurar, curar, com o coração grato, porque neste lugar o Senhor tem feito maravilhas, muitos milagres, e tem muito mais para a gente viver aqui. E eu tomei todo o tempo dele. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode? Camila falando, eu lembrei daquela música. Minha vida é muito louca, louca. Já ouviram? Não? Era de crente. Tem uns amigos bem próximos de mim que falavam que tá no DB era tomar Santo Daime todo dia. As pessoas não entenderam, né? É tudo doido. Falavam que a gente era louco. A gente é mesmo. Eu não ia falar isso daqui, mas eu vindo 11 anos, eu escrevi também, para não me perder aqui, para ser rápido. Mas não são 11 anos. O Dé e a Cris e aqueles que estavam ao redor dele. Há muito tempo Deus lançou a semente no coração deles. A gente também estava sendo lançado semente no nosso coração. E dentro da semente há um processo da dormência. Então, 11, mas é muito tempo atrás. Deus lançou a semente no coração deles. Deus foi trabalhando na vida deles. Interessante, não ia falar, tá? Mas ia germinar, ia ter o momento da emergência. E aí, João 12, 24 diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E olha aqui, ó. A semente foi lançada nos corações. Não tem 11 anos essa igreja. No sonho de Deus tem há muito tempo. E juntou lá os jovenzinhos que o coração ardia pelo reino de Deus. Então 11 anos é protocolar, mas o sonho de Deus é eterno. E isso encontra-se na vida deles, a eternidade. Servir o reino de Deus. Glória a Deus pelo sim de vocês. Glória a Deus pelos que estavam desde o início. Eu sou mais novinho, e a cá? Na idade também. E que eu escrevi aqui, ó, celebrar 11 anos, ó, tá vendo? Já pulei, já não é isso. Tudo começou com uma família apaixonada pelo reino e pelo rei. As primeiras reuniões em oração, então foi antes, lá na casa deles. Aos poucos pessoas foram se ajuntando, vidas foram sendo transformadas, e aquilo nasceu no coração de Deus. Aquilo que nasceu no coração de Deus foi crescendo. A comunidade Desperta Brasil é um lugar onde aprendemos que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas na prática. Essa frase eu aprendi na teoria, e aqui eu vivo na prática. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. E você é abençoado por essa excelência. A gente aprende com eles. Um lugar marcado por amor extravagante. E Hélio, eu fiquei doente esses dias, alguns dias atrás, ou um ano atrás, eu vi o amor extravagante deles. Eu vi. Amor extravagante. Nós sabemos o que é esse amor extravagante. Quem está perto dele sabe que esse amor extravagante extravasa pra gente, chega na gente, chega em vocês. Se você não percebe, sinto muito. Você está insensível. Pelo amor extravagante que há nesse meio, você está insensível. Há o amor extravagante no nosso meio. Cadê? Eu me perdi aqui. Um lugar marcado por um amor extravagante, refletido em cada atitude, a começar pelos nossos líderes, que servem com dedicação, generosidade e amor. Aqui a palavra é pregada em sua essência, com fidelidade às escrituras. Ferramentas, tudo que todo mundo falou, eu estou falando também. Ferramentas para crescer nunca faltaram.
Basta haver um coração disposto a aprender a servir e viver tudo aquilo que Deus tem preparado. Nossa adoração é intensa, verdadeira. Dançamos, o lugar que eu mais danço é aqui. Pulamos, é o lugar que eu mais pulo é aqui. Não é na academia. Eu falo, minha panturrilha tá boa, eu tô pulando. Eu fico pensando na hora que eu tô pulando ali, ó, não tô sentindo nada, nenhuma distensão. Cantamos, expressamos com liberdade o nosso amor ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu fico lá com a Dalva, lá no passinho, mas eu não estou pensando no passinho, eu estou lá, eu estou feliz. E é isso que está no nosso meio, tem que ser assim mesmo. Estamos na casa, há liberdade no nosso meio, pode pular, tio quer. E ele pula mesmo, né? E pode fazer figurinha, né, Lê? Eu já tenho duas. As escondidas eu não sei, viu? Vocês que ficam zoando aí, ó. Eu vou pegar esse grupo ainda, vocês, viu? Vou descobrir, né, Jean? Jean é meu amigo. Você tem as figurinhas aí, mas pode postar. Agora é pra mim e pra cá. Não completamos o ciclo, mas chegamos para permanecer, viver a plenitude, firmados na esperança, crescendo em maturidade, contemplando a frutificação que Deus tem gerado na vida de todos aqueles que têm o coração rendido ao Senhor. Celebramos 11 anos de uma comunidade que existe para exaltar Jesus, amar pessoas e manifestar o reino de Deus na terra. Que os próximos anos sejam ainda mais marcados pela presença do Senhor, por vidas transformadas, por uma paixão cada vez maior pelo Rei e pelo seu reino. Vamos avançar. Não, peraí, saiu estranho esse vamos. Sem microfone. Vamos avançar o reino. Vamos viver sendo transformado para a glória de Deus. Parabéns, comunidade Desperta Brasil. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Isso não ia fazer, mas eu guardei, eu falei, eu vou levar. Sabe, quando eu não queria permanecer, eu cheguei no ano do permanecer. Eu ia pôr camiseta, eu falei, não vai caber aqui. No ano da plenitude, não foi o ano de plenitude, mas o Senhor estava preparando, e está preparando a plenitude, para vivermos ainda. Não é aqui não. A gente confunde a plenitude, mas a gente pode viver a plenitude. O brejeiro morreu. No ano da esperança, o brejeiro Alexandre foi confrontado. E eu melhorei um pouquinho. Ainda vou melhorar mais. Mas o brejeiro tá morrendo. Quem não sabe de Nárnia, brejeiro é o cara sem esperança. É o cara totalmente desesperançado. E eu visto a camisa da esperança. No ano da maturidade, eu adoeci, eu buguei. Acho que era para ser quebrado. Um dia eu vou falar sobre isso ainda. Não é para mim agora, é sobre a igreja, é sobre a gente. Eu fui quebrado. Tá faltando a camiseta
do fruto. Mas ver o João Gigi aqui é o maior fruto que Deus nos deu. Ver eles cantando, dançando, se envolvendo. Eu sou grato dela, Cris. E o ano que, sabe, eu cheguei, eu fui acolhido pelas pessoas que seriam, já falei isso, as mais difíceis de acolher numa liderança eclesiástica. O Gleison, que o Rô, a Tati, o tio Kainan, foram os que mais acolheram a gente. Estou falando isso porque há um peso nisso. E é isso, é amor. Eu louvo a Deus porque eles foram forjados no amor através do Dé e da Cris. E eu quero, como eu falei domingo pro Dé, eu quero estar mais enxertado. Porque Deus quer nos usar, irmãos. Nossa aliança, você vai dar fruto enxertando nesse casamento. E é um casamento que vamos viver para sempre, até Jesus nos buscar. Obrigado, eu amo vocês, eu amo o Desperta Brasil.